Aí, perguntando sobre a presbiteriana, o que muda da igreja presbiteriana com relação às outras igrejas, como Batista, Assembleia, Congregação, sei lá, outras denominações? Quais são os principais pilares? Bom, veja bem, nós temos várias denominações evangélicas protestantes, né? Dentro do ramo histórico e dentro do ramo, nós chamaríamos de pentecostal. Eu entendo que só tem uma igreja, só tem um rebanho, só tem uma família. Jesus só tem uma noiva. Não importa a placa denominacional, se você tem a Bíblia com palavra de Deus, se você crê que Jesus Cristo é o Salvador e o Senhor, se você crê que Deus é soberano, se você crê que Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo planejou, executa e consuma a nossa salvação, então você faz parte dessa família de Deus. As placas mudam, a igreja é una, é única. Agora, as denominações têm suas características. Primeiro, como, por exemplo, sistema de governo. Então você tem uma igreja que é episcopal, onde você tem um bispo que comanda, você tem uma igreja congregacional, que é as igrejas batistas, assembleanas, onde a assembleia, onde a igreja local tem a sua independência, e você tem a igreja presbiteriana, que é uma igreja conciliar representativo. Então nós temos concílios, conselho da igreja, presbitério, sínodo, supremo concílio, onde a igreja local é administrada pelo seu conselho, pastores e seus presbíteros, que são eleitos pela assembleia. A igreja presbiteriana é uma igreja extremamente democrática. Ela é um modelo do que é democracia, onde você tem líderes eleitos pelo povo, que representam o povo. Entretanto, há determinadas decisões que esses líderes não podem tomar. Por exemplo, eu vou comprar um terreno para construir um templo. Essa liderança não pode fazer isso, a não ser que reúna a assembleia e os membros da igreja tomem a decisão. Votar 50% mais um. Mais um. Por exemplo, eu não posso, como pastor da igreja, escolher os meus líderes. Não, você vai ser meu presbítero, você vai ser... Não, a assembleia escolhe esses líderes. Boa. Então, é uma igreja democrática. Democrática. Existem diferenças também na administração dos sacramentos. Então, por exemplo, há igrejas que são aspersionistas, há igrejas que são imersionistas. A igreja presbiteriana é aspersionista. Outras igrejas são imersionistas. Que vai batizar por aspersão. Por aspersão e outras... por mergulhando. Você tem, por exemplo, diferenças na administração do batismo. A igreja presbiteriana, por exemplo, por entender a doutrina da aliança, batiza os infantes, que não é a mesma coisa do batismo católico. É diferente. A forma pode ser a mesma, o conteúdo não. Porque no contexto católico, o batismo age ex opere operato, desculpe da expressão latina. Significa... Gastando, hein? Latim, ó. Que significa que o batismo opera por si mesmo. É por isso que no catolicismo, uma criança não pode morrer sem ser batizada, porque ela morreria pagã. O que faz da pessoa um cristão é o batismo. Como li certa feita uma placa num cartório. A certidão faz o cidadão, o batismo faz o cristão. A igreja presbiteriana não entende assim. Nós não cremos que o batismo regenera, só o Espírito Santo regenera. Mas entendemos que, por causa da doutrina da aliança, assim como Abraão recebe a instrução de circuncidar os filhos no 8º dia, a lei estabelecia isso, e ele fazia parte da aliança, assim também o batismo faz. É o símbolo da aliança. Seria uma consagração? É a mesma coisa, por exemplo, para fazer parte lá na velha dispensação, tinha que circuncidar. Aí fazia parte da família. Aqui na nova aliança, assim como a ceia do Senhor substitui a Páscoa, nós entendemos que o batismo substitui a circuncisão. Então, é entrada na família de Deus. É um selo visível de uma graça invisível. É assim que nós entendemos. Mas essas distinções é muito importante dizer. Não é essência. Nós podemos ter diferenças da forma, mas não do conteúdo. Por exemplo, vamos falar da questão da escatologia. Você tem pré-milenista, você tem pós-milenista, você tem amilenista, você tem dispensacionalista. São 4 correntes de interpretação sobre a segunda Só uma vinda. pergunta rápida.
Foi o livro mais difícil de escrever, Apocalipse? Foi o primeiro que eu escrevi dos Caramba, comentários. começou pelo pior, entre aspas. Nossa, é complexo, hein? O livro de Apocalipse, muita gente tem medo dele. Uhum. Primeiro, porque acha que trata de tragédia. E segundo, porque acha que ele é muito misterioso, não vai conseguir entender. É o contrário. O que significa a palavra Apocalipse? Fim dos tempos, A palavra Apocalipse, não. A palavra Apocalipse significa revelação. Ah, é verdade. Tirar o véu. Mostrar o que está oculto aos olhos humanos. Então o livro de Apocalipse é o livro da vitória, é o livro do triunfo, é o livro da conquista, é o livro que mostra a soberania de Deus, que está conduzindo a história a uma consumação. Tá. Então é um livro fascinante, é um livro... É escatologia que é o fim dos tempos, é o estudo do fim dos tempos. Isso. Então o que acontece? Você tem igrejas que são amilenistas, você tem igrejas que são pós-milenistas, você tem igrejas que são pré-milenistas históricas, você tem igrejas que são dispensacionalistas. Tribulacionismo, pré-tribulacionismo, pós. Mas isso não é essência. O que é a essência? É a segunda vinda de Cristo, é a ressurreição dos mortos, é o juízo final, novos céus, nova terra e condenação. Nisso todas as igrejas evangélicas estão juntas. Então eu posso ter flexibilidade para pensar numa igreja amilenista, outra pré-milenista, outra pós-milenista. Mas eu não posso negociar a doutrina. O que é a doutrina? Jesus vai voltar. Segunda vinda de Cristo, ressurreição dos mortos, juízo final e condenação eterna e bem-aventurança eterna. Se uma igreja nega que Jesus vai voltar, se uma igreja nega que vai ter ressurreição dos mortos, se uma igreja nega que vai ter juízo final, céu e inferno, não posso considerar a igreja evangélica. Isso é doutrina, isso é pilar, isso é cláusula pétrea do cristianismo. Mas aí, pastor, como é que a gente distingue o que é uma heresia do que é uma diferença denominacional? Boa pergunta. Né? Tipo, essa igreja não pode cortar o cabelo, essa não pode usar saia, essa é arminiano, essa é calvinista. Excelente pergunta. Obrigado, pastor, obrigado. Estou sendo elogiado pela organização, eu sou inteligente. Inteligente é isso. Veja bem, o que é uma seita? Uma seita é um grupo religioso que nega o que nós chamamos de doutrinas essenciais da fé. Por exemplo, se uma igreja, entre aspas, um segmento religioso, nega que a Bíblia é a única palavra de Deus, virou seita. Se um grupo religioso nega que só Jesus Cristo salva, é seita. Se um segmento religioso nega que Deus consiste em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é seita. Se uma igreja diz o seguinte, um grupo religioso diz o seguinte, a salvação não é só pela fé em Cristo, pela graça mediante a fé, também preciso circuncidar, preciso guardar o sábado, preciso fazer boas obras, é seita. Eu não posso acrescentar à pureza do evangelho alguma outra coisa. Por exemplo, o que é característica de seita? Seita, ela acha que só eles estão certos. Se você não vier para o meu grupo, você está perdido. Você está perdido. Então ele é exclusivista, ele é fechado. Para eu ser salvo, eu tenho que estar lá. Se eu não estiver lá, eu estou fora. A igreja evangélica não entende assim. A igreja evangélica, por isso diz, você tem diversas placas, mas se você tem os pilares da fé cristã, você é irmão, você tem comunhão, são irmãos na fé. Membros da mesma igreja, da mesma família, do mesmo povo, do mesmo rebanho de Cristo, do mesmo corpo de Cristo. Essa é a diferença entre igreja e seita. Então, ela tira a exclusividade de Jesus, ela coloca mais coisa além da Bíblia, ela nega a trindade, né, que Jesus é as Pai, doutrinas Filho, Espírito essenciais, por exemplo, da criação, da providência, da salvação. Qualquer grupo religioso que nega esses princípios, pilares, por exemplo, tem igreja que é chamada evangélica, mas diz que o inferno não existe, que é aniquilamento dos ímpios. Tem igreja que diz que é evangélica, mas diz que a salvação só passa por aquela igreja. Igreja nenhuma salva, é só Jesus que salva. Eu acho que esse é um dos pontos melhores para a gente identificar, né? Se não for do nosso grupo, você não está salvo. Então é uma seita. Já é característica de seita.